Bom dia, Brasil. Hoje é domingo de maio, né? Segundo domingo de maio de 2018. Comemoramos o Dia das Mães. Então, hoje eu improvisei aqui um cenário com a foto dos meus filhos. Eu tenho uma neta já, mas não coloquei ela aqui porque no dia da vovó eu devo fazer outro. Então, eu trouxe aqui uma mensagem hoje. Queria até colocar aqui também esse porta-retrato que eu gosto muito, que eu sempre carrego, né? Que tem a foto da minha mãe, né? Minha irmã segunda, aqui é o meu irmão do meio, o terceiro, e ainda tem a caçula dos da minha mãe, que nessa época ela não tinha nascido, mas esse é o porta-retrato que eu sempre carrego, gosto muito dele. Queria também homenagear minha mãe, que está hoje lá no Tocantins. A minha filha também, caçula, está hoje lá no Tocantins, porque ela faz faculdade lá. E aqui no Distrito Federal tem o meu filho, que provavelmente vou encontrá-lo mais tarde. E a Bíblia diz que Deus faz com que o solitário viva em família. Eu não me sinto solitária, porque eu tenho tantas amizades boas aqui em Brasília. Agora mesmo já vou almoçar, né, com uma amiga que me convidou e já vi que chegaram umas mensagens aí do meu filho, da minha filha que está lá em Palmas. Então é um dia que eu estou muito feliz, porque mesmo distante da minha filha e meu filho, ainda não encontrei com ele hoje, mas já vi que mandou mensagem e isso é tão bom, né, esse carinho. E eu também mais tarde vou estar ligando para minha mamãe. E hoje eu vim falar para as mamães do Brasil, para as mamães que me assistem mesmo fora do Brasil, e trazer uma mensagem especial para nós, mães. E em especial para as mães que criam seus filhos, às vezes sem o pai, ou porque, no meu caso, né, como perder os seus esposos em acidentes ou enfim, né, são viúvas. Tem aquelas também que às vezes tiveram um relacionamento, mas não tem o pai ali presente. Muitas vezes tem alguns pais, né, que alguns filhos que nem conheceram o pai, mas eu queria deixar essa mensagem na palavra de Deus para todas as mamães, independente, né, se estão com seu esposo do lado, né, com seu marido. Você não está só, mamãe. Você tem um Deus. Então eu queria trazer a palavra que mudou a minha vida 17 anos atrás, em 2001, quando eu me vi numa situação muito difícil na época, como empresária, tinha duas escolas, e assim, 2 anos depois que eu abri meu primeiro negócio, né, que eu já falei aqui, que não era meu, ele era, na verdade, eu tinha uma sócia, né, que tinha 50% e eu representava ali os meus filhos. E depois passaram 2 anos, o meu esposo faleceu e, e eu continuei naquele negócio. Aí depois eu tive que comprar parte da minha sócia porque ela foi embora. E foram coisas que foram acontecendo, né? Eu abri outra escola depois de 10 anos porque a minha cidade tinha uma evasão de pessoas muito grande para outras cidades devido na época não ter as faculdades, então a gente fazia um trabalho muito lindo na área, né, na minha área. Só que nós crescíamos, ganhávamos prêmios todo ano como melhor escola, mas a evasão não conseguia, era um trabalho assim, você trabalhava, conseguia aquele tanto de alunos, mas a quantidade que ia morar fora ficava sempre, a gente não conseguia ter um crescimento. E fora todas as outras coisas, e eu acho que o propósito de Deus, né? Eu estava olhando uma foto esses dias, contando, meu Deus, como que eu conseguia manter 18 funcionários, tudo, né, registrado, tudo na média de 2 salários acima. A única que tinha um salário mínimo, né, era a pessoa da limpeza, guarda noturno. Então, assim, realmente tem que eu olho para trás e falo, poxa vida, se fosse hoje, será que eu aguentaria nesse Brasil que a gente está vivendo? Mas voltando ao contexto do vídeo, eu sobrevivi. Então eu entrei naquele momento ali naquela igreja, eu não conhecia aquele mundo. Eu entrei numa igreja diferente da que eu estava acostumada, né? A forma que eu falo de culto, né? A forma. E eu entrei com os meus filhos ali tão machucada, tão humilhada, me sentindo assim, sabe? E sentei no último banco com eles num domingo e veio a palavra
de 2 Reis 4, 1, 38, que falava daquela viúva que chegou na casa do profeta Eliseu e contando, meu marido morreu, né, eu estou cheia de dívidas e eles querem levar os meus filhos como escravos, que não era o meu contexto ali, né, não cheguei a tanto, mas era uma forma de escravidão, porque eu estava ali, uma pessoa que era tão acostumada com as coisas tão programadas, tão organizada de pagar as coisas até antes de vencer, e me ver numa situação tão difícil, mas tinha um propósito, porque ao adentrar naquela igreja, né, uma igreja tradicional, fria, assim, nos bancos de madeira, perto da minha casa, lá em Palmas, eu fiquei ali atrás e Deus falou comigo tanto nessa palavra de 2 Reis 4, e quando aquele profeta Eliseu falou para aquela viúva, o que que você tem na sua casa? Que ela disse, pensou, né, tipo, eu já dei tudo, eu só tenho um pouco de azeite, e era o meu caso. Até minha televisão, né? Eu cheguei a passar no momento da dificuldade. Mas aquela viúva, certamente, ela era uma mulher que temia o Senhor e correu na casa do profeta, ela correu no lugar certo. E eu, pela misericórdia de Deus também, depois de algumas decepções, porque a gente aí, quando você está em cima, né, nos créditos, você vai no banco, aliás, eu nem ia em banco às vezes. Eu dava uma ligação pro gerente, o dinheiro caía na minha conta, no outro dia eu ia lá assinar. A maioria era até meus alunos, dos melhores bancos da cidade, eu era empresária, né, jovem de sucesso, mas a sociedade é mais ou menos assim. E hoje eu conto isso sorrindo, mas o processo não foi fácil. Mas hoje eu venho falar para as mães do Brasil que passam por momentos difíceis, momentos às vezes de humilhações, de dificuldades, muitas vezes, quando a gente está numa situação difícil no Brasil, que tiveram padrão alto e tiveram que, né, descer do salto, como a gente diz, às vezes é importante esse descer do salto, porque nós passamos a mudar os nossos conceitos, nossos valores, e hoje eu vejo assim, com a minha vida muito mais simples, eu sou tão mais feliz, mais realizada, e todo mundo percebe isso, né? Então eu queria deixar 3 mulheres na palavra de Deus, já que eu contei a história, a minha história, o que falou comigo a primeira vez que eu entrei numa igreja, né, de confissão cristã evangélica. Eu queria homenagear 3 mulheres na Bíblia, tem algumas que eu sou muito fã, né? Mas separei 3 para homenageá-las hoje. Eu queria falar de Joquebede, a mãe de Moisés, né? Quem conhece a palavra de Deus, que estuda a história de Moisés, né? Por isso que tem o Moisésinhos, aqueles quando nasce o filho que a gente põe ali na maternidade. Então ali quando o faraó soube através dos feiticeiros que viria um judeu, que ia nascer dos meninos judeus, ia nascer um que viria como filho de Deus para salvar o mundo, o que aconteceu? Ele mandou matar todos os meninos judeus que nascessem. E aí, Joquebede, naquela aflição, a maioria das egípcias corriam na caminhada para jogar os meninos no rio, porque tinha que jogar os filhos no rio. Elas tinham que ir, né, com os soldados lá, as pessoas que ficavam para levar aquelas mães para ver se realmente elas iam jogar os filhos no rio. E Joquebede, ela teve uma inteligência inspirada por Deus. Ela fez o Moisés, né, o cestinho, porque ela pensou, eu imagino, vou colocar ele aqui e vou jogar, e aí ele não se afoga e vai chegar nas mãos de alguém. E assim ela fez. E aí o filho foi parar, Moisés foi parar justamente nas mãos de quem? Da filha de Faraó. Olha que coisa tremenda. Então essa história me inspira muito. E filha de Faraó foi depois atrás de uma pessoa para amamentar o filho dela. O filho, né, que ela certamente iria criar e cuidar. E foi atrás de quem? De Joquebede. E ela acabou amamentando o seu filho. Né? E a história é linda, não vou, porque senão estende. Queria falar também de Ana. Né? Ana era uma mulher estéril, uma mulher que não podia dar filhos ao seu marido, e tinha a Penina, que já podia dar filhos, e a humilhava. E eu imagino assim, que para a sociedade naquela época,
Ana deve ter sofrido muito a humilhação de poder ser mãe. E isso era uma coisa assim. E, e ela foi honrada, porque ela esperou no Senhor, chorou nos pés dele, e ele deu o filho da promessa, né? O profeta Samuel, que ela, na sua angústia, ela disse que consagraria o filho ao Senhor. E ela fez isso. E a história é muito linda, né? Quem quiser depois ler lá em Samuel, 1 Samuel, 2 Samuel, tu tem essas histórias lindas. E a terceira mulher que eu quero falar, que eu não poderia deixar de falar, é Maria, a mãe de Jesus. Né? Maria, uma mulher íntegra, uma mulher reta e uma mulher que a gente precisa estar evidenciando que uma das coisas que fez Deus escolher Maria como mãe de Jesus, que além dela ser uma pessoa reta na sociedade, uma mulher íntegra, é que Maria é da descendência de Davi. Davi, o rei de Israel, o homem na Bíblia, o único homem na Bíblia que fala Davi, um homem segundo o meu coração. Então ela é dessa linhagem. Que isso está escrito lá no livro, nos livros dos profetas. Isaías tem, não tem aqui a referência, mas depois posso fazer um estudo sobre isso. Então são essas mães maravilhosas. Maria era uma mulher submissa, ela ouviu um anjo e ela confiou, e ela esperou a profecia se cumprir. Então, nós que andamos na direção de Deus, nós andamos nessa força. Não é pelo que nós olhamos ao nosso redor. Nós confiamos numa voz que vem além do natural. E é essa força que eu quero passar hoje, através desse meu vídeo, para as mães hoje que estão desanimadas, que estão se sentindo só porque às vezes não tem dinheiro para pagar um almoço para os filhos. Não fiquem assim, porque tudo passa, e busque o azeite daquela viúva que, assim como eu, entrou naquela igreja e esperou o azeite vindo do céu, que é esse azeite que eu compartilho hoje com todas as mamães do Brasil. Então, uma boa tarde, um lindo domingo, em nome de Jesus.